Imagine dedicar anos da sua vida para construir um patrimônio sólido, garantindo não apenas o seu conforto, mas também o de quem você ama, apenas para descobrir que, aos olhos da sua própria mãe, você é um estorvo substituível. Isadora sentiu o frio cortante do Rio Grande do Sul penetrar em sua alma no momento em que as chaves da sua própria casa lhe foram exigidas para abrigar quem nunca se esforçou por nada. Mas o que sua família esqueceu é que um teto é mantido por muito mais do que apenas paredes. Ele exige responsabilidade, algo que eles estão prestes a descobrir da maneira mais difícil. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O vento minuano não perdoa quem caminha pelas ruas de Pelotas sem um bom casaco de lã. Naquela tarde de terça-feira, o ar gelado que vinha da Lagoa dos Patos parecia cortar a pele, mas nada se comparava ao frio que começou a emanar de dentro da minha própria sala de estar. Eu moro em um casarão antigo, no coração do bairro Porto, que levei 3 anos para restaurar. Cada tijolo aparente, cada vitral colorido e cada tábua corrida do chão foram pagos com o suor do meu trabalho como tradutora técnica. Eu tinha orgulho daquele refúgio, do cheiro de café passado que sempre pairava no ar e do silêncio que me permitia concentrar. Mas o silêncio foi brutalmente assassinado quando minha mãe, Dona Odete, entrou pela porta da frente sem bater, carregando uma expressão que eu conhecia bem, a de quem estava prestes a exigir um sacrifício em nome da família. Atrás dela, minha irmã Viviane segurava o filho mais novo no colo, enquanto os outros 2, gêmeos de 5 anos, já entravam correndo e deixavam marcas de lama no meu tapete de tear artesanal. Viviane tinha aquele olhar de vítima profissional, os olhos inchados de quem havia chorado o caminho inteiro de Rio Grande até aqui. Minha mãe não perdeu tempo com preliminares. Ela se sentou na minha poltrona favorita, aquela que comprei num brick de antiguidades e reformei com veludo azul, e disparou o golpe sem um pingo de hesitação. Isadora, preste atenção. A Viviane não tem mais como ficar naquela casa em Rio Grande. O traste do marido dela foi embora e a deixou sem um centavo, com 3 bocas para alimentar. Ela está vindo morar conosco agora mesmo. Já trouxe as malas principais, o resto o caminhão entrega amanhã. Eu pisquei, atordoada. O vapor que saía da minha caneca de cerâmica parecia a única coisa em movimento no ambiente. Olhei para Viviane, que evitava meu olhar, fingindo estar ocupada limpando o nariz do pequeno Enzo. Como assim vindo morar conosco, mãe? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora minhas mãos começassem a tremer. Este é o meu escritório e o meu quarto de hóspedes. Eu trabalho aqui. Não há espaço para 4 pessoas extras em um estalo de dedos. Dona Odete soltou uma risada seca, um som que lembrava o ranger das dobradiças velhas das portas da cidade. Ela se levantou, cruzou os braços e me encarou com um desprezo que eu nunca conseguia entender totalmente. Espaço se faz, Isadora. Você é sozinha. Não tem marido, não tem filhos, vive enfurnada nesses livros e computadores. A sua irmã precisa de amparo, de uma rede de apoio. Então você precisa sair. Já decidi. Você vai para um hotel ou para a casa de alguma amiga por uns tempos. Deixe a casa para quem realmente precisa de um lar de verdade, e não desse museu que você construiu. Francamente, você sempre foi uma sanguessuga, usufruindo dessa liberdade toda enquanto sua irmã se sacrificava pela família. Agora é a sua vez de retribuir. Aquelas palavras, sanguessuga, atingiram meu peito como um soco. Eu, que pagava o plano de saúde da minha mãe há 5 anos. Eu, que quitei as dívidas de cartão de crédito da Viviane no Natal passado para que os sobrinhos tivessem presentes. Eu, que comprei aquela casa com cada centavo de economia, sendo que o nome na escritura era o meu e apenas o meu. Por um momento, a injustiça foi tão grande que perdi o fôlego. O cheiro de umidade típico das paredes antigas de Pelotas pareceu se intensificar, tornando o ar pesado, difícil de digerir. Você está brincando, né, mãe? Minha voz saiu num sussurro carregado de incredulidade. Você está me expulsando da minha própria casa, que eu comprei e sustento, para colocar a Viviane, que nunca guardou um centavo na vida,
Minha mãe riu novamente, uma risada fria que ecoou pelo pé direito alto da sala. Não, estou falando sério. Já arrumamos suas coisas básicas em 2 malas que estão no corredor. O resto a gente vê depois. Agora saia, antes que o clima fique ainda mais pesado. A Viviane precisa descansar e as crianças estão com fome. Eu olhei para a Viviane. Ela finalmente me encarou. E no fundo dos seus olhos não vi gratidão ou culpa. Vi um brilho de triunfo. Ela sempre foi a favorita, a coitadinha, que precisava de resgate, enquanto eu era a forte, que não precisava de nada. Naquele momento, algo dentro de mim, algo que vinha sendo cultivado por décadas de negligência emocional, simplesmente quebrou. Mas não foi uma quebra barulhenta. Foi um estalo seco, como um galho de laranjeira, morrendo no inverno. Eu não disse mais nada. Não gritei, não implorei e, pela primeira vez na vida, não tentei explicar a lógica da propriedade privada ou do respeito básico. Se elas queriam a casa, elas teriam a casa, por enquanto. Peguei meu casaco de lã pesada, enfiei as chaves do carro no bolso e caminhei até o corredor. Lá estavam as 2 malas, jogadas de qualquer jeito. Minhas ferramentas de trabalho, meu notebook caro e meus documentos estavam ali dentro, o que significava que elas tinham mexido nas minhas coisas enquanto eu estava fora, resolvendo questões no centro. Saí pela porta da frente e senti o minuano chicotear meu rosto. O céu de Pelotas estava de um cinza chumbo, prometendo uma noite de geada. Entrei no meu carro, joguei as malas no banco de trás e dirigi sem rumo por alguns minutos, sentindo as lágrimas queimarem, mas me recusando a deixá-las cair. Acabei em um pequeno hotel boutique perto da Praça Coronel Pedro Osório. O recepcionista, um senhor gentil chamado Seu Alfeu, notou meu estado, mas teve a elegância de não perguntar nada. Subi para o quarto, um espaço pequeno com cheiro de lavanda e madeira encerada. Sentei-me na beira da cama e fiquei olhando para a parede por horas. O choque inicial estava sendo substituído por uma clareza fria e cortante. Elas achavam que eu era a sanguessuga. Elas achavam que a casa funcionava por milagre. Elas não tinham ideia de que a conta de luz vencia no dia seguinte, que o sistema de aquecimento precisava de manutenção constante e que eu era a única que sabia como lidar com as particularidades daquele imóvel antigo. Exausta, acabei pegando no sono por volta das 2 da manhã, embalada pelo som distante de um sino de igreja. Quando acordei, a luz pálida da manhã de 17. Quarta-feira entrava pela fresta da cortina. Estiquei o braço para pegar o celular na mesa de cabeceira, esperando encontrar o silêncio de sempre. A tela brilhou, quase me cegando. No visor, uma lista interminável de notificações em vermelho. 28 chamadas perdidas, todas da minha mãe e da Viviane. Havia também uma dezena de mensagens de áudio, as primeiras com tom de ordem e as últimas beirando o desespero. Sorri discretamente. Sorriso amargo que não chegava aos olhos. A realidade da vida adulta sem o meu suporte financeiro e logístico parecia ter batido à porta delas muito mais cedo do que eu imaginava. Elas queriam a casa? Pois bem, agora elas tinham que descobrir como mantê-la de pé. A luz pálida de Pelotas entrava pela fresta da cortina do hotel como um lembrete insistente de que o mundo não pararia para eu chorar. O quarto, embora confortável, não tinha o cheiro de lavanda e café moído na hora da minha casa. Tinha aquele odor neutro e estéril de carpetes limpos, com produtos químicos e madeira velha. Sentei-me na cama, sentindo o corpo pesado, como se tivesse carregado pedras durante o sono. Peguei o celular e a tela parecia uma cicatriz de luz no ambiente penumbroso. 28 chamadas perdidas. O número de mensagens de áudio crescia a cada minuto. Respirei fundo, sentindo o ar gelado do quarto, arder nas narinas, e comecei a ouvir. O primeiro áudio era da minha mãe, às 8 da noite anterior. O tom era de pura arrogância. Isadora, onde você guardou as chaves do armário da despensa? A Viviane quer fazer um lanche para os guris e está tudo trancado. Deixe de ser infantil e responda logo. O segundo, 1 hora depois, já tinha uma nota de irritação. Isadora, o chuveiro do banheiro social não esquenta. Onde é que liga essa porcaria?
As crianças precisam de banho. Eu sorri involuntariamente, um movimento amargo dos lábios. O casarão no porto era uma joia, mas uma joia temperamental. O sistema de aquecimento de água era híbrido, uma mistura de serpentina solar com reforço elétrico que eu mesma havia projetado para economizar nos meses de inverno rigoroso. Se você não soubesse exatamente qual registro abrir e qual disjuntor acionar na sequência correta, o banho seria um mergulho nas águas geladas da Lagoa dos Patos. Pulei para os áudios da manhã. A voz de Viviane soava estridente, entremeada pelo choro de um dos gêmeos ao fundo. Isa, pelo amor de Deus, os meninos estão com fome e a geladeira está quase vazia. Eu não achei seu cartão do mercado, e a mamãe disse que você que fazia as compras da semana. Como é que a gente vai comer? E a internet caiu. Eu preciso do Wi-Fi para distrair as crianças. Ouvir aquilo era como assistir a um castelo de cartas desmoronando sob o vento minuano. Elas me chamaram de sanguessuga. Elas achavam que a vida que eu levava, o conforto, a organização, a comida farta na mesa e as contas pagas em dia, era algo que acontecia por gravidade, sem esforço. Elas me expulsaram do meu próprio lar, ignorando que eu era o pilar invisível que mantinha aquele teto firme. Levantei-me e fui até o banheiro do hotel. Joguei água gelada no rosto e encarei meu reflexo no espelho manchado. Meus olhos estavam vermelhos, mas a expressão era de uma determinação que eu desconhecia. Eu não era uma vítima, eu era a proprietária. Saí do hotel e caminhei em direção ao Mercado Central de Pelotas. O calçadão estava úmido e o cheiro de pão quente e doces tradicionais começava a dominar o ar, misturando-se ao aroma de couro das lojas de arreios próximas. Entrei em um café tradicional e pedi um café preto forte e um pastel de Santa Clara. Enquanto o açúcar de confeiteiro se desmanchava na minha boca, minha mente trabalhava em alta velocidade. Eu não ia apenas voltar e exigir minha casa. Eu ia deixá-las sentir o peso real da independência, que elas tanto queriam usufruir às minhas custas. Abri o aplicativo do banco. A primeira coisa que fiz foi cancelar os cartões adicionais que minha mãe usava para emergências. Em seguida, acessei o portal da operadora de internet e TV a cabo. Como a conta estava em meu nome, bastou um clique para suspender o serviço temporariamente por motivo de viagem. Se Viviane queria internet para os filhos, que usasse o próprio plano de dados, se é que ela tinha algum crédito. Depois do café, caminhei algumas quadras até o escritório da Doritará, Heloísa Dornelles. Ela era uma advogada, renomada em Pelotas, conhecida por ser implacável em causas de direito de família e propriedade. O escritório dela ficava em um prédio histórico, com janelas altas e uma escadaria de madeira que rangia a cada passo, dando um ar de solenidade ao momento. Isadora, que surpresa! Disse Heloísa, ajeitando os óculos de leitura enquanto me indicava uma poltrona de couro gasto. Você parece ter visto um fantasma. Ou melhor, parece que está pronta para caçar um. Contei tudo a ela. Falei sobre a compra da casa. Mostrei os comprovantes de transferência, a escritura em meu nome e relatei, com a voz embargada que eu tentava controlar, as palavras da minha mãe. Contei sobre a expulsão e sobre as 28 chamadas perdidas de pessoas que, até ontem, me viam como um estorvo, mas que agora não conseguiam nem ligar um chuveiro sem mim. Heloísa ouviu tudo em silêncio, apenas fazendo algumas anotações em um bloco de papel amarelado. Quando terminei, ela se inclinou para a frente. Isadora, juridicamente, a situação é simples. A casa é sua. O que elas fizeram foi um esbulho possessório, tecnicamente falando, mas como é sua família, entrar com uma reintegração de posse imediata pode ser um processo emocionalmente desgastante e lento. No entanto, ela fez uma pausa, um brilho astuto nos olhos. Elas estão lá por sua tolerância. No momento em que você notifica que não tolera mais, elas se tornam ocupantes irregulares. Eu não quero apenas que elas saiam, Heloísa, respondi, sentindo o gosto amargo da traição ainda na garganta. Eu quero que elas entendam que eu nunca fui a sanguessuga. Eu quero que elas sintam a falta que eu faço não como irmã ou filha, mas como o suporte que elas nunca valorizaram. Entendo, disse a advogada,
com um sorriso frio. Então vamos fazer o seguinte. Vou redigir uma notificação extrajudicial estipulando um prazo de 5 dias para a desocupação voluntária, sob pena de aluguel arbitrado. Além disso, você tem todo o direito de cortar qualquer serviço que esteja em seu nome. Energia, água, gás. Se as contas são suas, você decide se quer manter o contrato ativo ou não. Saí do escritório sentindo um misto de alívio e pavor. O vento lá fora parecia ter intensificado, uivando entre os prédios antigos. Eu sabia que, ao cortar os serviços, eu estaria declarando uma guerra aberta. Minha mãe ligou de novo. Dessa vez, eu atendi. Isadora, finalmente, onde você está? A Viviane está chorando. O Enzo está com febre e a luz da cozinha acabou de apagar. Venha para casa agora e traga comida. O tom dela ainda era de comando, como se eu fosse uma empregada que tivesse se ausentado sem aviso. Mãe, escute bem. Minha voz estava tão fria quanto o minuano. Eu não sou mais a sanguessuga de vocês. Lembra? Como eu não moro mais aí, decidi cancelar os serviços que eu pagava. Afinal, por que eu pagaria a internet e a luz de uma casa onde não sou bem-vinda? Vocês queriam a casa. Agora vocês têm a casa. Mas as contas e os problemas, esses são todos de vocês. Houve um silêncio mortal do outro lado da linha. Eu podia quase ouvir as engrenagens da cabeça de Dona Odete, tentando processar que a filha, boazinha, submissa, tinha acabado de morder de volta. Você não teria coragem, ela começou, mas a voz falhou. O prazo para vocês saírem é de 5 dias, mãe. A Dona Heloísa vai enviar os papéis. Aproveitem o frio de Pelotas sem aquecedor. Deve ser ótimo para refletir sobre quem realmente sustenta quem. Desliguei o telefone antes que ela pudesse começar a gritar. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora era de adrenalina, não de medo. Eu estava apenas começando a retomar o que era meu, e o inverno estava longe de terminar. A terceira noite no hotel foi a mais silenciosa e também a mais barulhenta dentro da minha cabeça. O som da chuva fina batendo contra o vidro da janela, um ruído constante e melancólico tão típico do inverno pelotense, parecia querer me contar histórias de arrependimento que eu ainda não estava pronta para ouvir. Eu estava sentada na pequena escrivaninha de madeira escura do quarto, com a luminária de luz amarelada, criando sombras longas nas paredes. À minha frente, a tela do notebook brilhava com um texto técnico sobre engenharia hidráulica que eu precisava traduzir para um cliente alemão. Mas as palavras Druck, Ventil, Strömung pareciam flutuar sem sentido. Minha mente estava a poucos quilômetros dali, no casarão do porto, imaginando a escuridão que deveria ter engolido as salas de teto alto. Eu havia cumprido minha promessa. Às 5 da tarde, a luz e o gás foram cortados. Eu mesma liguei para as concessionárias e solicitei a suspensão, alegando que o imóvel entraria em reforma estrutural imediata e que havia risco de vazamento. Em Pelotas, quando o sol se põe e a umidade sobe da laguna, a temperatura despenca. Sem o sistema de calefação que eu mantinha com tanto zelo, e sem o fogão para aquecer uma sopa ou passar um café, aquela casa histórica se transformava em uma tumba de tijolos gelados. O celular, que eu havia deixado em modo silencioso dentro da gaveta para conseguir trabalhar, vibrava como um besouro aprisionado. Eu sabia que eram elas. Eu sabia que o tom das mensagens teria mudado da arrogância para o desespero. Por um momento, uma pontada de culpa atravessou meu estômago, um reflexo condicionado por anos de manipulação emocional. Elas estão com crianças. Uma voz interna sussurrou. Mas logo outra voz, mais forte e amadurecida pelo frio da traição, respondeu. Elas têm pernas. Tem um carro na garagem e tem a mãe delas. Eu não as expulsei debaixo de uma ponte. Eu apenas parei de financiar a minha própria humilhação. Levantei-me para pegar um copo de água e senti o peso do meu casaco de lã sobre os ombros. Lembrei-me de quantas vezes, naquele mesmo casarão, eu preparei o quarto para a Viviane quando ela dizia que precisava de um tempo. Eu comprava os lençóis de algodão egípcio, garantia que houvesse chocolate de Gramado sobre a mesa de cabeceira e mantinha a casa aquecida para recebê-la.
E a recompensa foi ser chamada de sanguessuga pela mulher que me deu a vida, enquanto a minha irmã assistia a tudo com um sorriso de soslaio. Decidi finalmente olhar o celular. Havia mensagens de um vizinho, o senhor Teodoro, um senhor de 80 anos que morava na casa ao lado e que sempre foi meu aliado na preservação do patrimônio histórico da rua. Isadora, minha filha, aconteceu alguma coisa? Vi uns homens mexendo nos postes e agora sua casa está no breu. Sua irmã saiu aqui fora gritando com os funcionários em uma cena lamentável. Se precisar de algo, minha porta está aberta para você, mas não para aquela gente barulhenta que entrou aí. Sorri com a solidariedade do senhor Teodoro. Ele sabia quem era a alma daquela casa. Logo abaixo, as mensagens da Viviane eram uma sucessão de ataques histéricos. Você é um monstro. O Enzo está com frio. A mamãe está com a pressão alta. Como você pode fazer isso com a sua própria família por causa de uma casa velha? Se acontecer algo com eles, a culpa é sua. Não respondi. Em vez disso, abri o arquivo que a doutora Heloísa me enviara por e-mail, a cópia da notificação extrajudicial que já estava a caminho, levada por um oficial de cartório. O documento era claro e frio, despido de qualquer sentimentalismo. Estipulava que a ocupação era precária e que, a partir do 6º dia, seria cobrada uma taxa de ocupação diária equivalente a um aluguel de mercado, além de uma ação de reintegração de posse com pedido de liminar. Na manhã seguinte, decidi que não ficaria escondida no hotel. Eu precisava ver o estado das coisas. Vesti meu melhor sobretudo, um modelo cinza estruturado que me dava um ar de autoridade, e dirigi até o bairro Porto. Estacionei a uma quadra de distância. A neblina estava tão densa que quase não se via o topo das torres da Catedral de São Francisco de Paula, ao longe. O cheiro de maresia e de lenha queimada das chaminés vizinhas impregnava o ar. Ao chegar em frente ao meu casarão, a cena era patética. O carro da Viviane estava atravessado na calçada, carregado de sacolas de lixo que ela provavelmente não sabia onde descartar. A porta da frente, aquela que eu mandei restaurar com madeira de demolição, estava com marcas de dedos sujos perto da fechadura. Minha mãe estava sentada nos degraus da entrada, enrolada em um cobertor que parecia ser um dos meus favoritos, de lã de ovelha legítima. Ela parecia menor, mais velha, mas quando me viu estacionar e descer do carro, a fúria nos seus olhos provou que o veneno ainda estava lá. Você veio ver o seu trabalho, sua ingrata, ela gritou, a voz rouca pelo frio da noite. Olhe para nós. Sua irmã teve que levar os meninos para um posto de gasolina para conseguir carregar os celulares e comprar comida pronta. Você não tem coração? Caminhei até ela, mantendo uma distância segura. O vento minuano soprava forte, desarrumando meu cabelo, mas eu não me movi. Eu não fiz nada além de aceitar a sua decisão, mãe, respondi, com uma calma que a irritou ainda mais. Você disse que eu era uma sanguessuga e que eu deveria sair. Eu saí. O problema é que você esqueceu que a sanguessuga aqui é quem mantém as luzes acesas, a comida na mesa e o imposto pago. Se a casa é tão importante para a Viviane a ponto de vocês me expulsarem, então que ela arque com as responsabilidades de ter uma casa. É sua obrigação cuidar de nós. Ela esbravejou, levantando-se com dificuldade, o cobertor escorregando pelos ombros. Não, mãe. Minha obrigação era respeitar vocês, e eu fiz isso por anos. A sua obrigação era me amar e me proteger, mas você me usou como um banco e um hotel enquanto me insultava. A notificação chegou. Não chegou? Nesse momento, Viviane apareceu na porta. Ela estava despenteada, com olheiras profundas e uma expressão de puro ódio. Na mão, ela balançava o envelope timbrado do cartório que o oficial devia ter entregue minutos antes. Você está nos processando, Isadora. Sua própria irmã. Você quer nos ver na rua com 3 crianças? Ela desceu os degraus, tentando me intimidar fisicamente. Eu não quero ver vocês na rua, Viviane. Eu quero vocês fora da minha casa. Vocês têm a casa da mamãe em Rio Grande, que está alugada, não está? Pois peçam para os inquilinos saírem ou usem o dinheiro do aluguel para pagar um lugar para vocês. Só que o meu suporte acabou. O tempo de vocês usufruírem do que eu construí enquanto cospem na minha cara terminou ontem às 5 da tarde. Nós não vamos sair.
Viviane, gritou, e o som ecoou pela rua silenciosa. Vamos ver o que o juiz vai dizer de uma mulher rica expulsando a irmã pobre e os sobrinhos no meio do inverno. O juiz vai olhar a escritura, os comprovantes de pagamento e a notificação de desocupação que você tem na mão. Eu disse, dando um passo à frente, fazendo-a recuar. E ele vai ver que eu ofereci 5 dias para vocês saírem por bem. Hoje é o primeiro. Sugiro que comecem a empacotar. E porque no 6º dia eu virei com a polícia e com um chaveiro. E cada arranhão que eu encontrar nessas paredes será descontado de qualquer herança futura que você ache que tem direito. Virei as costas e caminhei em direção ao meu carro. Eu conseguia ouvir os gritos e os xingamentos delas atrás de mim, uma sinfonia de desespero de quem finalmente percebeu que o privilégio havia acabado. Entrei no carro e, pela primeira vez em anos, senti que o ar de Pelotas estava leve. Eu não estava apenas recuperando um imóvel. Eu estava recuperando o meu respeito próprio. Liguei o aquecimento do carro, senti o calor envolver minhas mãos e dei a partida. O inverno ainda seria longo, mas eu já não estava mais sentindo frio. O 6º dia amanheceu com uma geada que pintou de branco os telhados de zinco e as calçadas de pedra do bairro Porto. O termômetro no painel do meu carro marcava apenas 18 graus, e o céu de Pelotas tinha aquela claridade dura e metálica que precede os dias de sol gelado. Eu não havia dormido bem. Passei a noite revisando mentalmente cada canto da minha casa, imaginando se elas teriam quebrado algo por vingança ou se o abandono dos últimos dias teria causado algum dano estrutural. A ansiedade era um peso no meu peito, mas não era mais o peso da submissão. Era a adrenalina de quem está prestes a retomar seu território. Parei o carro diante do casarão às 8 da manhã em ponto. Heloísa já me esperava dentro de seu veículo, acompanhada por um homem alto e silencioso, o oficial de justiça, e um chaveiro que segurava uma maleta metálica que tilintava a cada movimento. O som do metal batendo contra metal ecoou na rua deserta, soando como um sino de execução para a tirania doméstica que havia se instalado ali. Bom dia, Isadora, disse Heloísa, saindo do carro e ajustando seu lenço de seda no pescoço. Você está pronta? Se elas não saírem voluntariamente agora, o oficial tem a ordem de arrombamento e o reforço policial está a 2 quadras de distância, apenas aguardando meu sinal. Assenti, incapaz de falar. Caminhamos até a porta principal. O jardim da frente, que eu mantinha com tanto carinho, estava um desastre. Havia bitucas de cigarro jogadas entre as minhas. Lavandas e um brinquedo de plástico quebrado de um dos gêmeos estava jogado perto do portão. Aquela visão me deu a última dose de coragem que eu precisava. Toquei a campainha, mas não houve resposta. Toquei novamente, mantendo o dedo pressionado, até que o som estridente invadisse cada fresta daquelas paredes grossas de tijolos. Finalmente, a porta se abriu alguns centímetros. Viviane apareceu com o rosto inchado e o cabelo em um coque, desfeito. Ela não usava o olhar triunfante de 6 dias atrás. Agora, ela parecia exausta, derrotada pelo frio e pela falta de conveniências básicas. O que é isso? Ela perguntou, a voz falhando, olhando para o grupo atrás de mim. É o fim do prazo, Viviane, respondi, sem nenhuma nota de hesitação. O oficial de justiça está aqui para garantir que a casa seja desocupada agora. Vocês têm 30 minutos para colocar o que resta no carro e sair. Depois disso, as fechaduras serão trocadas. Você não pode fazer isso. A mamãe está passando mal. Ela tentou, mas a mentira já estava gasta demais para funcionar. Se ela estiver passando mal, chamaremos uma ambulância, não um advogado. Interveio Heloísa com uma firmeza profissional que fez Viviane recuar. Mas a desocupação vai ocorrer. Agora, a meia hora seguinte foi um caos de portas batendo, gritos abafados e malas sendo jogadas no porta-malas do carro da minha irmã. Minha mãe saiu por último. Ela não me olhou nos olhos. Caminhou até o carro com a coluna curvada, mas eu sabia que era uma atuação. Ela queria que eu me sentisse o monstro que ela me acusou de ser. Quando o motor do carro dela rugiu e os pneus cantaram no asfalto úmido, saindo em disparada em direção à estrada de Rio Grande, o silêncio que se seguiu foi o som mais bonito que já ouvi em toda a minha vida. O chaveiro trabalhou rápido. O som das novas trancas sendo instaladas era como música.
agradeci a todos, paguei os honorários e, finalmente, recebi o novo molho de chaves. Entrei na minha casa sozinha. O frio lá dentro era de gelar a alma, mas o ar não estava mais pesado com a presença delas. Caminhei pelos cômodos, sentindo o cheiro de mofo e de comida estragada que vinha da cozinha. Elas haviam deixado pratos sujos na pia e restos de pizza sobre o balcão de mármore, mas as paredes estavam lá. O meu refúgio estava lá. Fui direto ao porão. Abri os registros, religuei os disjuntores com a precisão de quem conhece cada veia daquela construção. Ouvi o estalido reconfortante do sistema de aquecimento despertando. Em poucos minutos, o som da água correndo pelas tubulações começou a aquecer o ambiente. O primeiro lugar que limpei foi a cozinha. Joguei fora toda a sujeira. Esfreguei o balcão com álcool e limão. E coloquei uma chaleira de ferro no fogo. Enquanto esperava a tua água ferver, fui até a minha poltrona de veludo azul. Sentei-me e deixei meu corpo afundar no tecido. O sol agora batia no vitral da sala, projetando cores vibrantes no chão de madeira. Eu estava em casa. O celular vibrou na minha mão. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas eu sabia que era de algum dos contatos da Viviane. Você vai se arrepender de ter abandonado sua própria carne e sangue. O mundo dá voltas. Eu apenas sorri. Bloqueei o número sem ler o resto. Sim, o mundo dá voltas. E a volta que ele deu me trouxe exatamente para onde eu deveria estar. No comando da minha própria vida. Eu não era uma sanguessuga. Eu era o motor, a estrutura e a força. E se elas precisavam do meu sangue para sobreviver, agora teriam que aprender a produzir o seu próprio. Preparei meu café sentindo o aroma intenso dominar o espaço, expulsando os últimos vestígios da invasão. Fui até a janela e olhei para a rua. Pelotas continuava linda sob o sol de inverno. Algumas pessoas caminhavam agasalhadas em direção ao mercado central, e a vida seguia seu curso natural. Eu tinha muito trabalho a fazer, traduções atrasadas, uma casa para higienizar e um coração para curar. Mas, pela primeira vez em décadas, eu não tinha pressa. A vingança não foi vê-las sofrendo na rua, foi vê-las percebendo que, sem mim, elas eram incapazes de sustentar a própria arrogância. E a minha superação não foi recuperar a casa, mas entender que eu não precisava da aprovação de quem só me via como uma utilidade. Abri meu notebook sobre a mesa limpa, o calor do aquecedor agora tornando o ambiente aconchegante. O primeiro parágrafo que escrevi naquele dia não foi uma tradução para um cliente alemão, mas uma anotação em meu diário pessoal. Hoje, o minuano soprou forte, mas as minhas janelas estão trancadas. Eu sou a dona das minhas chaves, do meu destino e do meu silêncio. O capítulo de ser a filha boazinha estava encerrado. O livro da Isadora, A Mulher que se Basta, estava apenas começando, e em Pelotas, onde as tradições são fortes e o tempo parece passar. Mais devagar, eu sabia que cada dia de paz naquela casa seria a minha maior vitória. Tomei o último gole de café, sentindo o calor descer pela garganta, e comecei a digitar. O trabalho me esperava, e desta vez ninguém viria interromper o meu silêncio.